estamos entre amigos. Amém? Notória graça, presença de Deus nesse lugar, que Deus já tem feito, e eu tenho certeza que Ele vai continuar fazendo agora por intermédio da sua palavra. Amém? Tem alguém que tem sede da palavra de Deus nessa noite? Aleluia. Sou o primeiro hoje desejoso de receber daquilo que o Senhor tem para falar conosco. Prometo tentar não me alongar, vir com a palavra do Senhor para a tua vida e vou transmitir, creio que também vou receber do Senhor nessa noite. Amém? Amém. Você pode, abre sua Bíblia comigo, no livro do Gênesis, capítulo 41. Verso 50. Se alguém próximo a você sem Bíblia, você vai aparecer aqui, você vai junto com alguém que está sem Bíblia próximo a você, para que possamos ler a palavra do Senhor. Gênesis 41, verso 50. Diz assim o texto: e nasceram a José 2 filhos, antes que viesse 1 ano de fome, que lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José ao primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E ao segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Bem, somente até aí, só esses 3 versículos, a qual eu queria compartilhar com os irmãos. Irmãos, rapidamente, antes de nós entrarmos aqui em questão, no texto a qual nós lemos, e eu só escolhi esse texto porque ele é um texto que vai ilustrar para a gente o resultado final de alguém que passou por muitos processos, mas no final recebeu vitória da parte do Senhor. Aleluia. Mas esse texto é como se fosse a coroa de exaltação de alguém que teve que padecer para depois entender o que é propósito de Deus e o que é vitória sendo dada por Deus. Não é? Nós estamos falando nada mais, nada menos do que o nosso irmão José, um dos personagens bíblicos mais conhecidos. Não é? Quem sabe até mesmo quem não seja evangélico, nunca tenha estado numa igreja, já tenha ouvido falar pelo menos da história desse personagem. E no dia de hoje eu perguntava a Deus, eu buscava a Deus uma palavra para ministrar nessa noite, e o Senhor me dava esse direcionamento, falar a respeito desse jovem, a qual foi alguém que no seu tempo vivenciou grandes desafios, mas também alcançou grandes vitórias. Nós percebemos que o contexto em que José vai nascer é um período que a Bíblia vai classificar, ou nós classificamos como um período bíblico, chamado como o período dos patriarcas. O que vem a ser isso? A Bíblia vai dizer que em determinado momento Deus, Jonathan, ele vai olhar para a terra e ele vai ter um desejo, um propósito de ter um povo para ser chamado de seu povo, de sua nação, de povo peculiar seu, povo escolhido seu. E ele vai olhar para um homem por nome de Abraão, e ele escolhe Abraão para ser a semente, para ser aquele que vai ser o percursor do que viria no futuro a ser a nação de Israel. Deus tem o propósito de levantar uma nação, Deus tem o propósito, Bia, de escolher um povo para ser chamado povo seu, por um único propósito: para que todas as outras nações da terra olhassem para Israel e vissem uma nação que nasceu e cresceu aos moldes da lei de Deus. Então, Israel, em outras palavras, deveria ser um exemplo, ou deveria ser um espelho a todas as outras nações da terra. E eu acho isso interessante porque a minha vida e a tua vida também aplica-se a esse mesmo propósito. Nós não fomos escolhidos só para ocupar um banco de igreja, nós não fomos escolhidos só para carregar uma Bíblia debaixo de um braço, não. Nós fomos escolhidos com propósito. Quantos acreditam que foram escolhidos com propósito? E além
de nós sermos escolhidos para ocupar lugar no céu, mas enquanto nós não chegamos no céu, há um propósito aqui nessa terra, e o propósito a qual nós temos aqui na terra é de nós sermos luz no meio de ambientes de trevas. Nós fomos escolhidos por Deus para resplandecer a luz de Cristo em ambientes de trevas. Você pode dar glória a Deus por isso? Glória a Deus. Então a gente entende que esse período dos patriarcas vai começar com Abraão, vai passar em segundo lugar para Isaac, em terceiro lugar para Jacó, e Jacó vai ser o pai desse homem a qual nós conhecemos como José. A gente entende que José vai ser o filho da velhice de Jacó, José vai ser o filho da mulher amada de Jacó, e José vai nascer dentro de um contexto de uma relação muito grande com seu pai. Isso é interessante porque a Bíblia vai nos dizer que José buscava fazer tudo aquilo a qual agradava ao pai. José tinha uma preocupação, ele tinha um cuidado muito grande em ser alguém irrepreensível. A Bíblia vai nos contar um pouco a respeito da índole dos irmãos de José, que não eram poucos. E a Bíblia vai nos dizer que os irmãos de José tinham um comportamento duvidoso. Na presença do pai, quem sabe eles se comportavam até de maneira honrosa, muito bem. Mas afastados da presença do pai, o comportamento desses irmãos já era outro. Por outro lado, José é alguém que vai ser o mesmo na presença do pai e longe da presença do pai. José vai ser alguém que vai ser o mesmo à vista de todos e longe da vista de todos. E isso vai começar a gerar no coração de Jacó uma predileção, ou seja, José vai ser alguém que vai ser mais honrado do que os outros irmãos. A gente olhando dentro desse contexto, pode parecer que Jacó é alguém que comete um erro em escolher a José para ser como se fosse o predileto. E quando eu falo predileto, não é simplesmente no sentido de amor, mas no sentido de honra. E parece que a gente olhando para essa questão, José, os outros irmãos, Jacó gostando mais de um, menos de outro, parece que é sem fundamento. Mas eu entendo aqui dentro desse texto que a predileção de Jacó por José tem um fundamento. E o fundamento é exatamente esse a qual nós colocamos. José, ele tinha um comportamento diferente. E o comportamento diferente fez com que o pai lhe desse uma atenção diferente. Quem pode dar glória a Deus por isso? A gente entende, irmãos, já foi dito isso aqui muito bem aplicado pelo nosso irmão que trouxe a saudação nos antecedendo, que conforme nós nos entregamos para Deus, a intensidade da nossa entrega a Deus também vai ser a intensidade da revelação das coisas do céu sobre a nossa vida. Há pessoas que esperam, Gleison, muito de Deus, mas quem deseja muito de Deus precisa também entender que vai ser necessário haver grandes entregas. Às vezes nós queremos demais e nos entregamos de menos. Nós desejamos demais, esperamos bênçãos demais, mas não fazemos por onde para viabilizar o acontecimento daquelas bênçãos. Todo mundo quer um patamar de todo mês cair 50 mil na conta, não é? Todo mundo quer chegar ao patamar, pode ter o carro do ano, ter a casa dos sonhos, mas para gente que nasceu preto, pobre, favelado, não nascemos em berço abastado, se nós não procurarmos caminhos que viabilizem essas conquistas, não vai cair do céu. Você concorda comigo? Se eu não buscar fazer por onde, não tem como Deus me abençoar. É muito fácil eu olhar para o céu e dizer: Senhor, eu espero do Senhor isso, eu desejo do Senhor aquilo, Pai, me faça conquistar essa meta, mas na hora da entrega, eu sou deficiente. A minha resposta vai ser mediante a minha entrega. Aquilo que o céu vai depositar sobre a minha vida vai corresponder ao que eu estou disposto a abandonar por amor a Cristo. Pessoas
pessoas que não estão dispostas a sacrifício nunca viverão uma vida de sobrenatural. O sobrenatural está condicionado a grandes entregas. Amém? Então, quando nós olhamos para José, essa verdade é descortinada aos nossos olhos. Ele foi alguém que buscou obedecer, ele foi alguém que buscou se aplicar, e por isso ele recebeu honra maior da parte do seu pai. E o símbolo maior nesse período da honra de Deus sobre a vida de José foi o que nós conhecemos como a famosa túnica de várias cores. Não é? A Bíblia vai dizer que em determinado momento Jacó presenteia José com uma túnica diferenciada. E aquilo vai despertar, seja ciúme, seja inveja, vai despertar a cobiça dos outros irmãos, porque a túnica a qual Jacó deu a José não era comparada a nenhuma outra túnica a qual seus irmãos possuíam. E a gente entende que toda vez que o céu nos abençoa com algo diferenciado, irmãos, desculpa dizer, é normal que pessoas que estão ao nosso redor venham se incomodar com aquilo que foi aplicado sobre a nossa vida. É normal a árvore que está dando fruto receber pedradas. É normal que aquele que está desenvolvendo venha receber crítica daquele que não quer desenvolver. Porque é mais fácil eu criticar do que eu seguir o caminho daquele que frutifica. É mais fácil eu questionar, eu colocar em prova a bênção do meu irmão, Bia, do que eu aplaudir a bênção do meu irmão e tomar ele como exemplo. Você pode dar um glória a Deus por isso? Nossa, isso é o contexto do mundo a qual nós vivemos. São poucas pessoas se esforçando para chegar em algum lugar. E quando chegam, sempre tem alguém para dizer que foi muito fácil. É assim, não é? Sempre tem alguém para dizer que foi sorte. Sempre tem alguém para dizer que só conseguiu porque teve padrinhos, porque teve contextos, quando na realidade é mérito nosso, é esforço nosso. E aquilo que não é esforço nosso é graça de Deus. E se é graças de Deus é porque Deus olhou para nós e enxergou em nós algum merecimento para aquilo. Então nós olhamos para a túnica e a túnica vai ser símbolo de honra. E honra sempre desperta inveja, ciúme, contenda naqueles que não entendem aquilo que o Senhor depositou sobre a nossa vida. Mas olha que interessante, a Bíblia vai dizer que os irmãos de José, eu vou me adiantar, eles tramam contra José. E quando eles tramam contra José, eles vão de ímpeto. O primeiro objetivo deles é arrancar aquele presente, arrancar aquela túnica. Porque parecia que no ato de arrancar a túnica, é como se eles estivessem retirando a honra que havia sobre José. Mas eu louvo ao Senhor que a unção de Deus não está condicionada nem está presa a objetos. A unção não estava na túnica, a unção estava sobre a cabeça. Não, há pessoas que acham que podem limitar, isso é muito sério. Há pessoas que acreditam que podem, por alguma artimanha da vida, limitar aquilo que o céu já depositou sobre nós. Mas eu quero dizer algo para você. Aquilo que Deus depositou sobre a tua vida não está condicionado à túnica, não está condicionado a objetos. A unção de Deus está sobre você. Diga para alguém, você é uma bênção. Não, olha para essa pessoa com carinho. Eu sei que às vezes você pode até achar que não é, mas profetiza para ela. Diga, você é uma bênção. Irmãos, você é uma bênção. Você entende que nós não só carregamos bênção. Certa feita, Deus olhou para Abraão e disse, sê tu uma bênção. Então, melhor do que carregar bênção, Bia, é ser bênção. Porque quem carrega, perde. Mas quem é, não perde. Quem carrega pode perder no decorrer do percurso. Mas quem é, irmãos? É, e ponto final.
podem questionar, podem perguntar, podem tentar lançar palavras contra, mas você é uma bênção. Eu sou preparado. Você é uma bênção. Escute isso. A Bíblia vai dizer que eles tomam a túnica que é de José e agora eles vão vender seu próprio irmão. O propósito de alguns era matar, mas alguém tem misericórdia e fala: matar não, ele vai pegar mal. Vamos poupar a vida. Vamos tirar lucro do sofrimento do nosso próximo. Ao invés de matar não dá lucro. Vamos vender, porque o sofrimento dele vai ser o nosso lucro. Tem pessoas que se beneficiam do nosso sofrimento. Tem pessoas que o prazer dela é ver a nossa derrota. Pessoas de índole ruim, de caráter, caráter ruim. Os irmãos de José eram desse porte. E escuta isso, a Bíblia vai dizer que após José ser vendido, ou enquanto ele estava para ser vendido, os irmãos de José estavam comendo pão, e comer pão denota comunhão. Tem gente que vende, mas consegue participar da comunhão como se nada estivesse acontecendo. Tem pessoas que traem, tem pessoas que quebram pacto, quebram aliança, mas ainda assim vão para o lugar da comunhão, participam da comunhão como se fosse o cara. E a Bíblia vai dizer que José foi vendido. Escuta isso. Há pessoas que pregam, e eu respeito quem prega, mas eu tenho uma interpretação diferente, que José se precipitou em contar os sonhos que teve aos seus irmãos. Nós conhecemos o texto, sabemos que em determinado momento Deus dá sonhos a José. E os sonhos que José tem, ele compartilha tanto com os pais como com os irmãos. E a gente entende que após o compartilhamento dos sonhos, é aí que a perseguição sobre José aumenta. É aí que os irmãos tentam matá-lo, vendê-lo. E há pregadores que dizem: não compartilhe os seus sonhos. Mas, irmãos, a gente percebe dentro do contexto desse texto que José não está compartilhando os sonhos com qualquer pessoa. José está compartilhando os sonhos com quem? Com irmãos. Então, o conselho não é não compartilhar. O conselho é saber com quem compartilhar. E quando você sabe com quem, compartilhar, se aquela pessoa de alguma forma não acredita ou tenta abafar, o erro não está em você. O erro está nele. O erro não estava em José por compartilhar, porque eram irmãos. O erro estava com os irmãos, que não cumpriram o papel de irmão, que é de apoiar um sonho um do outro. Você entende isso essa noite? Eu sei que tem um pouco de Giló, mas Giló faz bem, irmãos. A Bíblia vai dizer que José foi vendido. Me parece, Bia, que alguém que estava sendo honrado e agora vai ser vendido, vai ter a sua história sendo terminada ali. Eu só preciso abrir mais um parêntese, ainda dentro desse contexto. É interessante como Deus, para nos levar ao lugar da honra final, nos expulsa do lugar da honra transitória. Guarda isso aqui. Às vezes nós estamos apegados a bênçãos transitórias como se fossem a bênção final. E quando nós estamos apegados a bênçãos que são transitórias, Deus cria situações, forja situações para nos expulsar do local daquela bênção transitória, para que a gente possa avançar rumo à bênção final. Pregador, eu não estou entendendo. Às vezes você está conformado com o emprego de um salário mínimo. Vou trazer assim para esse contexto. E Deus está te preparando para um emprego que você vai receber 4 vezes mais. Quem recebe essa profecia do Senhor? E por estar apegado, Deus sabe que se fosse pela sua vontade, você jamais sairia daquele emprego. E o que Deus faz? Cria uma situação adversa dentro do teu contexto de trabalho para te obrigar a sair dali, para que você tenha a possibilidade de entrar na porta a qual Deus quer que você entre. Você entende aqui nessa noite?
Tem situações adversas que é o próprio Deus que permite para te arrancar de um lugar de uma bênção transitória, porque Ele tem algo maior e melhor reservado para você. Você pode com carinho olhar para alguém que está próximo a você e diga: não limite os sonhos de Deus sobre a sua vida. Diga para essa pessoa: você pode ir além, você pode fazer melhor. Diga para ela: há o melhor de Deus reservado para você. Quem toma posse disso pode aplaudir o Senhor nessa noite. A gente entende que quem tem bênção de Deus e quem é bênção de Deus é bênção aonde colocar a planta dos pés. Aleluia. Irmãos, crente não precisa de lugar favorável para poder frutificar. Aleluia. A irmã lá atrás tomou posse. Eu repito para alguém: crente não precisa de lugar favorável para poder frutificar. Irmãos, crente cresce em qualquer situação. Crente cresce de qualquer forma. Se Deus for na tua vida e você pegar um pote de caneta para vender, você vai ser bem sucedido no pote de caneta que você vai vender. Aleluia. Se Deus for na sua vida e você falar: vou começar a trabalhar vendendo bolos, Deus vai prosperar o seu trabalho com bolos. Crente é uma classe de pessoas que é tão abençoada que até em terra infrutífera, até em ambiente que não produz, Deus dá discernimento, dá orientação, e a terra que até então não frutificava passa a frutificar. Mas você lembra de quando o povo de Deus estava lá em Mara, na saída do Egito? A Bíblia vai dizer que as águas de Mara eram amargas. E o povo começa a questionar: como vamos beber essas águas se são amargas? A Bíblia vai dizer que Deus dá um direcionamento: pega o lenho. O lenho era uma madeira que estava ali disponível, desprezível na época. Joga dentro da água. E quando o lenho foi jogado na água, aquilo que era amargo se transformou em doce. Então, quando nós temos Deus, nós temos algo chamado direcionamento. E quando nós temos direcionamento, até aquilo que era para ser amargo é convertido em doce. Até aquilo que era para terminar em tristeza termina em alegria, porque Deus está sobre a nossa vida. E interessante é que quando José é vendido, ele entra para o Egito, ele para na casa de um homem por nome de Potifar. E ele chega dentro da casa daquele homem apenas como um escravo. Escravo é alguém que não tem vez, é alguém que não tem autonomia, é alguém que não tem voz, é alguém que não tem direitos. E ele vai entrar dentro dessa condição na casa de Potifar. Mas eu volto a repetir: José não só carregava bênçãos, José era uma bênção. E quando nós somos uma bênção, foi dito isso aqui: aonde quer que nós coloquemos a planta nos nossos pés, alguém nos identifica como sendo servos de Deus. E quando alguém nos identifica como sendo servos de Deus, e alguém enxerga Deus em nós, automaticamente portas são abertas. Eu quero profetizar isso para alguém. Mas nós não precisamos forçar porta. Quando nós carregamos a presença de Deus, as portas se abrem no automático. E eu quero profetizar portas abertas sobre a tua vida, sem precisar de muito esforço. Aleluia. Você toma posse disso? Amém. A porta foi aberta. Potifar falou: não, esse homem é diferente. Esse homem carrega a presença que não é para os deuses do Egito. Ele carrega a presença de Deus. E a Bíblia vai dizer que ele começa a galgar posições dentro da casa de Potifar, até chegar ao ponto de ser o mordomo da casa. Abaixo de Potifar, quem dava as ordens era quem? José. Abaixo de Potifar, quem dizia o que entrava, o que saía, como se administrava, era quem? José. José foi honrado dentro da casa porque ele honrou a Deus. Quem tem a Deus como prioridade também é prioridade de Deus. Quem coloca Deus em lugar de destaque, Deus também te coloca como destaque em lugares aonde você não teria vez. Era para ser escravo, mas foi se transformando em mordomo. Era para ser, desculpa a expressão, pau mandado, mas se transformou em quem manda. Tudo porque José preservou e optou, escolheu
por priorizar a Deus. Mas a gente entende que a alegria do pobre dura pouco, não é? A vida do crente é feita de vitória, luta. Vitória, luta. Refrigério, peleja. Exaltação, luta. A gente fica nesse vai e vem. Parece que agora José, ele estava vivendo o auge dele, mas ainda não era o auge. E o que eu preguei, quando não é o lugar da bênção final, Deus cria a situação para te arrastar, te arrancar e te levar para o centro da vontade dele. O que vai acontecer agora? Vai aparecer a mulher de Potifar. Oh, meu Deus. Sentimental, né, irmãos? Não pode deixar de falar da área sentimental. Se tem uma coisa que pega a gente, é na área dos sentimentos. E ela vai aparecer, irmãos, carente. Como assim carente, pregador? Te provo. Potifar, a Bíblia vai dizer que ele é chefe dos eunucos da guarda do rei. E para galgar essa posição de chefe dos eunucos, ele teve que abrir mão de uma coisa. E o que ele abriu mão? De ter relações com sua mulher. Então, ele tinha uma mulher em casa, a qual ele não se relacionava. E aí ela vê José, vaso de Deus, varão valoroso, passando dentro da casa, e ela carente. Ela fala, oh, é aquele varão ali que eu quero. Vou me oferecer. Interessante é que ela se oferece, ela tenta ter relações com José, mas a Bíblia vai dizer que José, apesar de querer, ele diz, não. Eu posso me satisfazer por um momento, mas essa satisfação momentânea pode quebrar o projeto de Deus sobre a minha vida. E aí está o problema de trocar primogenitura por pratos de lentilha. Meu Deus! Lentilha sacia uma fome momentânea. Agora a primogenitura trata de bênçãos que são eternas. Você entende isso? Aleluia. Diga para alguém, não troque o que é eterno por algo que é momentâneo. Diga, não troca prazeres eternos por prazeres momentâneos. Quem pode aplaudir a Jesus essa noite? Isso é sério, irmãos? Não troque o que é eterno por momentâneo. Ele fez uma escolha. E a gente entende que a escolha dele fez com que ele permanecesse no caminho certo para alcançar a bênção de Deus. Mas a escolha acertada gera um contra-ataque. E qual é o contra-ataque? Uma calúnia. E qual é a calúnia? José tentou me estrupar. Um português claro. Mas, olha, eu quero que vocês entrem comigo um pouco a fundo nesse texto. E percebam que Potifar, esposo da mulher a qual está dizendo que José o havia tentado violentar, é quem vai trazer a sentença para o próprio José. E dentro do contexto da época e com o poder a qual Potifar tinha na mão, preste atenção nisso, ele tinha total autonomia para naquele momento pedir um guarda qualquer para acabar com a vida de José. Ele tinha total autonomia e mediante a denúncia, era até um dever dele matar a vida daquele homem, a qual tinha desonrado, segundo o testemunho daquela mulher, a casa a qual ele foi bem acolhido, a qual ele foi bem recebido. Mas a Bíblia vai dizer que a recompensa de José, ou o castigo de José, é parar dentro da prisão. E ele, além de parar dentro da prisão, não parou como um prisioneiro qualquer. Ele era um prisioneiro com autonomia. Então, José recebe um castigo abrandado, um castigo diminuído. E isso tem uma explicação. Qual é a explicação, pregador? A explicação é que Potifar sabia que o que a sua mulher estava falando era uma mentira. Potifar tinha conhecimento da mulher que tinha, e Potifar tinha conhecimento do servo que tinha. Mas ele fez uma escolha de encobertar o que lhe convia e colocar para sacrifício um inocente. Isso é muito sério.
Porque há pessoas que sabem que a razão está com você. Vê se não é assim. Há pessoas que sabem que a inocência está com você, mas como elas são detentoras de poder, e elas sabem que o erro está com elas, elas têm a preferência de acoitar o seu erro e te colocar para sacrifício. Mas eu quero dizer uma coisa: existe um Deus no céu, a qual sabe quem está com a razão e quem não está com ela. Existe um Deus no céu que é justificador. Você pode dar glória a Deus por isso? Existe um Deus no céu a qual não tem um culpado por inocente, nem um inocente por culpado. José para dentro de uma prisão, mas eu volto a repetir, aqui é o caminho para o final. Ele entra na prisão, e a prisão é algo que te condiciona, é algo que te priva de liberdade, que te priva de autonomia. Mas a Bíblia vai dizer que José se transformou responsável pelas celas. A chave da prisão estava na mão dele. Isso aqui é uma chave para a gente, porque quando eu olho para isso, eu vejo Deus dizendo para nós: aquilo que se aproxima da nossa vida para tentar nos dominar, Deus muda o quadro a tal ponto que aquilo que era para nos dominar, nós é quem acabamos dominando. Aquilo que era para nos aprisionar, nós que passamos a ter o controle sobre. Eu quero profetizar isso para você: nada que o inimigo ou as situações da vida tenha apresentado como dominação sobre você vai prevalecer. Porque sobre a tua mão existe algo chamado autoridade de Deus. E a autoridade de Deus te dá domínio sobre aquilo que queria ser o teu domínio. Você recebe isso nesta noite? Deus está te dando domínio, autonomia em lugares de privação. E isso é resultado de uma vida de honra de Deus. Interessante é, final da história, que José, ele vai estar agora no final ali daquele seu período de prova, vamos dizer assim. E dois prisioneiros que estão junto com ele vão ter um sonho, cada um num dia. E para cada sonho José dá uma sentença. Um vai ser justificado e outro vai ser condenado. José faz um pedido: quando vocês saírem de dentro da prisão e se apresentarem diante do rei, porque um é o padeiro e o outro é o copeiro do rei, eu só peço que vocês roguem ao rei, a Faraó, em meu favor. A Bíblia vai dizer que o tempo passa, aqueles dois homens saem, um é sentenciado à morte, o outro é restituído a seu cargo, mas ele não lembra de José. E eu entendo que esse fato de um homem, alguém que foi beneficiado, não se lembrar de José, não significa que Deus que estava no céu não estava se lembrando. Homens na terra podem não se lembrar, mas o Deus que está no céu se lembra. E se tem uma coisa que o nosso Deus não faz, é distribuir bênçãos prematuras. Você já pôde perceber que comer banana verde não é legal. A mesma coisa é uma bênção adiantada, também não é legal. Deus dá a bênção certa na hora certa. Deus providencia o cordeiro no momento certo. Há pessoas que podem estar sentadas essa noite perguntando: Deus, por que está demorando tanto? E o que eu te digo nessa noite é que não está demorando, só não chegou o tempo. Aleluia. Irmão, recebe. Não está demorando, só não chegou a hora. Só que nós acreditamos ou costumamos acreditar que precisa ser no nosso tempo, do nosso jeito, da nossa forma. Como o Senhor, quando o Senhor está dizendo: é no meu tempo, do meu jeito e da minha forma. Aleluia. Alguém se submete à vontade de Deus aqui nessa noite? Quem pode dizer: Senhor, eu me submeto ao teu tempo, à tua forma, ao teu jeito. E a Bíblia vai dizer que no tempo de Deus, oh glória, Deus forja a situação para que aquele homem saísse da prisão e chegasse ao lugar aonde Deus o queria exaltar.
E aí a completude do texto, é o fechamento do texto. José sai da prisão para o palácio. De prisioneiro a governador. Não é forte? De humilhado a exaltado. A gente tem uma frase de Facebook que a gente está esperando o dia que os humilhados serão exaltados. Foi esse dia aí. O dia que Deus gritou a senha de José. Falou: José, agora chegou a tua vez. E você vai saber como se comportar num lugar de honra. Porque não adianta Deus só abrir portas de acesso a lugares de honra se eu não sei como me comportar para receber aquela honra. José já estava preparado, já estava maduro para receber a honra de Deus. E aí a Bíblia vai dizer que no período de honra ele tem 2 filhos. E ele dá o nome dos 2 filhos como sendo o nome de um, que tudo aquilo que era sofrimento da vida de José foi apagado. Ele aprendeu a perdoar e a viver o novo de Deus. E o nome do segundo filho simbolizava que ele havia crescido na terra de grande aflição. Ele fez escolhas acertadas no passado e recebeu vitórias acertadas no presente. Ele abriu mão daquilo que o afastava de Deus no passado e recebeu exaltação de Deus no presente. Ele escolheu trilhar um caminho que era o mais difícil, mas também foi o caminho mais prazeroso no final das contas. Resultado final da história, irmãos. Uma frase que eu anotei aqui. A nossa dor nunca pode ser maior do que o nosso chamado. Eu repito, a nossa dor não é maior do que o nosso chamado. Porque quando nós colocamos a dor em primeiro lugar, nós nos desviamos do propósito de Deus. José, em todos os momentos que sofreu, teve a oportunidade de se rebelar contra Deus. Porque ele estava fazendo tudo certo e recebendo tudo errado, segundo a sua ótica. Mas ele não colocou a dor como prioridade ou como primazia, como algo maior do que o seu chamado. Ele entendeu que Deus o chamou para algo. E ele se agarrou ao chamado e desprezou a dor. Lição que eu deixo para a nossa vida hoje. Quando a missão que Deus nos deu se torna prioridade, tudo que é ruim pelo meio do percurso só serve para nos tornar pessoas melhores e mais fortes na presença de Deus. É aquela famosa frase: aquilo que não nos mata, nos fortalece. Então faça da dor não motivo para você se culpabilizar e nem motivo para você ser coitadinho. Não, nós não somos coitadinhos, nós somos o protagonista da nossa história. Fala isso para alguém que isso é forte. Você é protagonista da tua história. Você é protagonista da tua história. Você toma posse disso? Você não é um coitadinho, você não é vítima. Quem recebe isso? Você é protagonista. E mediante as tuas escolhas você também receberá uma recompensa. José, chamado primeiro. Dor é só um processo que a gente tem que passar para vivenciar o grande de Deus. Eu estou olhando para jovens a qual estão começando trajetórias na casa dos pais, alguns já saindo, sendo jogados na vida, sendo jogados, empurrados para trabalhos no Egito, mas eu quero crer que eu estou olhando aqui nessa noite para futuros governadores de casas, de famílias, de igrejas, futuros influenciadores, não simplesmente das coisas da terra, mas influenciadores do céu. Você toma posse dessa profecia nessa noite? Vocês serão governadores, no tempo de Deus serão governadores de várias coisas, a qual o Senhor vos dará acesso para se assentar em posição de governar. Receba isso da parte de Deus e se prepare para esse momento. Amém? Aplauda o Senhor Jesus nessa noite.